Mas é isso. Vamos lá então. Vamos ver o Gaio Fato lá em Cuba? Na outra live lá a gente queria ver um pouco dele lá em Cuba e não tinha soltado ainda, né? Mas hoje tem. Então, bora ver. História cabeluda. Brigadas internacionais em Cuba. Aí, o gato. Uma camarada da minha célula aqui do PCB, ela foi também, ela tá lá. Então deve estar sendo super bacana. Então bora lá. Gael Fato, vai pra Cuba. É isso aí, primeiro dia oficialmente das Brigadas de Solidariedade. A cara de sono. Dia que a gente vai começar fazendo algumas atividades. A gente vai fazer atividades aqui hoje no acampamento mesmo. E atividades de debate, formação política. E a gente vai fazer uma análise de conjuntura da situação entre Brasil e Cuba. Então agora o pessoal tá acordando e fica uma rádio tocando até o pessoal acordar. Olha esse visu, hein? Não tem jeito, forte demais. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Uma informação importante é aqui o acampamento Julio Antônio Meixa é em homenagem a um dos grandes lutadores pela construção da Revolução Socialista em Cuba, que é o Julio Antônio Meixa, que foi uma das lideranças mais importantes do Partido Comunista Cubano e foi um estudante, um jornalista que viveu entre Cuba e o México e foi uma das diligências que vai consolidar o processo de luta sindical aqui em Cuba. Então é alguém que tem muita notoriedade, que aparece em muitos lugares também e que vai ganhar o acampamento em homenagem a ele, né? Quando o ICAP é criado em 62, e aí o Fidel também vai criar essa organização que existe aqui para poder falar desses heróis. O Julio Antônio Meia, ele é uma das pessoas que está vivendo nesse período que a gente chama em Cuba de República Neocolonial, que é um período em que a gente tem a participação muito forte dos Estados Unidos no processo de decisão política que existe aqui. E o Julio Antônio Meia, ele conflita muito com várias outras lideranças do Partido Comunista Cubano. Ele chega a ser expulso do partido depois de fazer uma greve de fome em 1925, 25 ou 24, não lembro agora, mas ele vai fazer essa greve de fome contra a orientação do Comitê Central, visando ganhar notoriedade, e ganha muita notoriedade. Várias menções de solidariedade internacional no Brasil, na Venezuela, no México, vão conhecer essa história, né? E ele vai ficar muito famoso por conta disso. Só que o processo de expulsão dele do partido foi muito conturbado, porque nessa época a gente vê que está começando a existir aquela ruptura político-ideológica entre Trotsky e Stalin. Essa ruptura político-ideológica vai acabar afetando todas as dinâmicas de organização dos partidos de forma internacional. Então, vão ter partidos que vão ficar juntos da Comintern, que é a chamada Terceira Internacional, né, que é a internacional dos partidos comunistas, e o Meia, ele vai ficar num campo, diria, num meio. Só um detalhe da Comintern aí que ele não vai falar, que eu li recentemente num livro, né? A Comintern, ela apoia o Partido Nacional da China e não apoia o partido do Mao Zedong. Você vê como o proletariado internacional, assim, ele não consegue uma unidade tão fácil, né? Depois, mais pra frente, depois que acontece a Revolução Chinesa, aí sim, eles começam a ter um diálogo com o partido chinês, né? Mas antes da Revolução, eles apoiavam o Partido de Libertação Nacional liberal, né? Porque a Comintern, ela acreditava que precisava de uma revolução nacional primeiro, para depois vir uma revolução comunista, né? Então eles, pelo mundo inteiro, eles acabam apoiando partidos liberais, né? Não liberais, mas que tinham esse aspecto mais nacional do que comunista. Mas aí, continuando a aula aí do professor Gaiofato. Meio termo, ele nem vai aderir tanto à Comintern, do qual o Partido Comunista Cubano vai fazer parte, mas ele também não vai aderir à linha trotskista completamente. Então ele vai acabar atuando muito mais como uma pessoa política, como uma liderança mais autônoma. Ele vai acabar sendo perseguido por conta disso, por várias organizações, e ele acaba fugindo para o México em 1926. E lá em 1926 ele acaba sendo assassinado com 2 tiros e vira um dos mártires do processo revolucionário cubano. Isso é um elemento interessante, né? Porque já comentei disso, mas acho que vale a pena frisar. Cuba preserva sua memória histórica de uma forma muito interessante e muito viva. Então se fala muito sobre
vários processos históricos em diferentes espaços de tempo. Então o Julio Antônio Meia faz parte de um desses processos e é alguém que é reconhecido como uma dessas lideranças, um desses heróis, sobretudo pela sua condição de mártir, mas também porque foi um grande organizador, um grande agitador das questões comunistas que existem em Cuba. Então ele ganha muito essa notoriedade e ele ganha, né, um acampamento de presente, né, ele ganha essa homenagem aqui. Tem uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Uma coisa bem massa aqui do acampamento, além de ter aqui a homenagem ao Julio Antônio Meia, a gente tem também essa estrela, que tem 5 nomes. Esses 5 nomes são bem famosos, eles são conhecidos como os últimos soldados da Guerra Fria. Eles eram espiões cubanos que foram capturados pelos Estados Unidos, e uma das principais pautas de Cuba nos anos 80 vai ser a defesa, vai ser a libertação dessas 5 pessoas aqui das prisões onde elas estavam. Então elas vão ficar mais de 20 anos ali encarceradas. E é uma das grandes palavras de ordem desse período. Tem até um filme na Netflix, para quem curtir, que não lembro exatamente se conta a história dos 5 espiões, mas conta desse contexto, ali na viradinha do fim da União Soviética, chamado período especial, que vai durar durante os anos 90. Peraí que eu vou aparecer. Esse filme na Netflix se chama WASP, Rede de Espiões, e é um filme que conta exatamente sobre o processo de espionagem que os Estados Unidos exercem contra Cuba, e conta a história de alguns agentes que estão envolvidos nesse processo e de como a espionagem estadunidense vai ser feita sobretudo a partir de agências cubanas que existiam em Miami e que patrocinavam essas ações. Então a gente vai ver que muitas vezes o que essa galera chamava de ajuda humanitária e tal, vão levar armas, carregamentos e promover sabotagens no território cubano. Então essas 5 pessoas que estão aqui nessa estrela eram espiões cubanos que estavam nos Estados Unidos colhendo essas informações para poder desarticular toda essa rede de espionagem. Um dos eventos mais tensos desse período foi em 92, se eu não me engano, se me falha a memória, que é nos anos 90 com certeza, que é quando esses aviões, essas agências de espionagem sempre atravessavam o espaço aéreo cubano, sob esse pretexto, né, da ajuda humanitária, de ir lá levar coisas e tal. Até que esse tensionamento ele vai acabar gerando, os cubanos, né, a agência de espionagem vai descobrir que surpresa, né, não existe ajuda humanitária nenhuma, e é só um plano para desarticular e tentar destruir a revolução. E aí a Força Aérea Cubana vai abater um desses aviões, e vai ser um caso diplomático muito tenso, assim, porque o Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos na época, vai dizer que os cubanos são terroristas, eles estão fazendo isso, né? É toda aquela narrativa para poder produzir um eixo do mal. Mas então essa estrelinha aqui que está nesse cantinho são todos espiões cubanos que foram capturados, presos e que no final dos anos 90 vão ser libertados e vão retornar a Cuba. Só um detalhe que ele falou aí de ajuda humanitária como fachada, né? Outro lugar que acontece muito isso de ajuda humanitária é no Haiti, tá? Lá os Estados Unidos eles financiam diversas ONGs com o intuito, com pretexto de ajuda humanitária, mas com o intuito de diminuir a força do Estado haitiano e tomar pelas ONGs, né, esse poder de gerenciamento da sociedade, né? Isso também está escrito no livro que eu indiquei para vocês do Vijay Prashad lá, Balas de Washington, né? Então é um tipo de manobra, né, e sob o pretexto de caridade para dominar certa região aí. Eles utilizam das ONGs para isso, né? É diferente das ONGs que a gente tem no Brasil, tá? Porque as ONGs aqui, elas não têm tanta força. Então, não é a mesma coisa, tá? Antes de todo mundo começar a atacar ONGs aí, alto lá, tá? Tem ONG que é honesta e tem ONG que serve a interesses geopolíticos escusos, né? E outra coisa também que ele falou aí do acampamento, recebeu o nome, né, de uma resistência, né? Isso daí só mostra também que os nomes das coisas que a gente tem aqui de rua, as estátuas que a gente tem, a produção cultural que tá imersa na cidade, não é à toa, né? Então, que nem o pessoal da Revolução Periférica lá queimou a estátua do Borba Gato, né? Todas essas estátuas, elas estão ali por um motivo, né? Pra reforçar a ideologia da classe dominante. E em Cuba, a classe dominante é proletária. Então você vai ter esses acampamentos com homenagem a guerrilheiros
proletariados, guerrilheiros anti-imperialistas, né? Olha o Fidel aí, hein? Agora eu tenho uma questão pra vocês. Se errar é humano, como que o Fidel é humano, sendo que ele nunca errou? Bom dia, companheirada. Hoje nós vamos ter a abertura oficial das brigadas. A gente vai ter essa atividade agora de manhã. Depois da tarde nós vamos ter um painel com várias pessoas vindo aqui para trazer uma atualização de como está a situação de Cuba, como está a situação do bloqueio. São militantes, pessoas que estão no cotidiano das lutas sociais aqui e vão estar trazendo esse panorama para a gente. À noite vai ter uma atividade muito especial aqui, uma festa que é a Fogueira da Amizade. E aí estão vindo pessoas de vários países, estão vindo missões diplomáticas, a própria missão brasileira está vindo aqui, a nova missão agora nesse novo governo. E a gente vai ter esse momento de troca artística, cultural, e as pessoas vão comemorar o início da Brigada de Solidariedade, que é essa coisa que já acontece há tantos anos, para fomentar a solidariedade e internacionalismo, não só com Cuba, mas com todos os povos do mundo. Então, um dia muito especial esse dia de início, as pessoas estão começando a se conhecer, estão começando a criar intimidade numa relação que, se tudo der certo, leva para a vida toda. ¡Viva Cuba! Viva! Viva! ¡Bolivia! Viva! ¡Chile! Viva! ¡Argentina! Viva! Todos los países latinoamericanos, caribeños y sudamericanos. La integración latinoamericana y caribeña. Viva! A primeira atividade das Brigadas Internacionais de Solidariedade foi um evento solene. Fazemos uma homenagem àquele que dá seu nome ao acampamento dos brigadistas, Julio Antônio Meia, importante militante comunista e um dos mártires da Revolução. Ô, louco, mas dança? No socialismo tem dança? Pode isso? Mas vocês percebem que não estão sorrindo, ó. No socialismo não pode sorrir. O acampamento tem como função principal estabelecer e reforçar a importância da solidariedade de todas as pessoas com relação à Cuba socialista. Para poder falar um pouco mais sobre isso, eu entrevistei Adriel, membro do Partido Comunista Cubano, membro da União da Juventude Comunista Cubana e também um dos funcionários do ICAP, Instituto Cubano de la Amistad de los Pueblos, e ele falou um pouco mais sobre a importância da solidariedade nesse momento tão frágil e tão delicado que a ilha está passando. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Adriel, soy cubano de aquí de Cuba. Estoy aquí a cargo del ICAP. También pertenezco a la UJC de Cuba. Estoy aquí con los compañeros brasileiros en esta gira que han hecho por Cuba. Le agradecemos mucho, infinitamente, sus gestos de solidaridad con el pueblo cubano durante esta brigada sudamericana en su paso por Cuba, que conozcan principalmente de nuestro país, de la realidad que se vive en Cuba, que lo vean por sus propios ojos, que no sean parte de las campañas mediáticas y culturales que se realizan contra la Revolución Cubana. Decir que la Revolución Cubana como proceso o fenómeno sociopolítico
ha sido una de las muestras infinitas de transformación social en América Latina. Es un ejemplo para los demás pueblos de América Latina, para el pueblo brasileño, en conquistar la justicia social desde las bases de los trabajadores, del proletariado. Aquí atrás tengo la figura de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, que ha sido ese padre a seguir por el legado histórico que nos dejó, que nos inculcó, fundamentalmente en contra del imperialismo, siempre ser antiimperialista. Como decía Che, al imperialismo ni un tantico así. Eso que nosotros hemos aprendido lo deben aprender también los demás compañeros y camaradas de América Latina, de que no confíen en el imperialismo, porque el imperialismo en su sede de venganza, de enriquecimiento, siempre va a explotar a los pueblos de América Latina. Es un mensaje que también les hago llegar, de que contribuyan a la unidad del proletariado, que es fundamental para, durante ese paso, erradicar el movimiento capitalista en los demás países y crear nuestras propias bases socialistas, donde se creen proyectos sociales de amor, fundamentalmente hacia las capas más desprotegidas, como los niños, los ancianos, y crear un mundo mejor, un mundo de justicia social, que un mundo mejor es posible, como siempre decimos nosotros los revolucionarios. Y el mensaje que les hago transmitir es siempre luchar, nunca quedarse de brazos cruzados. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo por qué luchar en el mundo. Y considero de que beban de la Revolución Cubana, beban de los procesos sociales en América Latina y en el mundo. Y Cuba como un ejemplo para ustedes, para los brasileños fundamentalmente. Yo considero ahora que con el gobierno de Lula podemos ir un poco más a alcanzar esa justicia social tan anhelada por el pueblo brasileño, fundamentalmente erradicando el hambre, el analfabetismo, erradicando otros males sociales que persisten en el país actualmente y siempre contribuir a la unidad en sí. Llamo persistentemente a lograr esa unidad tan anhelada por nosotros los latinoamericanos. Y bueno, de agradecerle a los compañeros, a los camaradas brasileños, chilenos, argentinos, bolivianos que están aquí presentes en nuestro terruño, en nuestra patria, y que este sea el paso, el comienzo para esta linda amistad que se han forjado y se forjará durante largo tempo dentro de nossos irmãos latino-americanos. Muito bom. É engraçado, né, como a gente consegue compreender bem, né, o espanhol assim, né? Um portunhol, eu sou a favor dessa língua única aí da América Latina, na Ursal, ser o portunhol. Muito foda, tá rolando um festival internacional com vários países, várias comidinhas e galera muito massa, conversativa. Dá nem pra ouvir direito, nem tá dando pra ouvir porque a música tá muito alta. Mas porra, é isso, né? O internacionalismo proletário é gostoso demais, não tem jeito. Festa? No socialismo tem festa? O primeiro dia das brigadas terminou com uma atividade que reuniu delegações de vários países diferentes. Mianmar, Vietnã, Mongólia, Rússia, Brasil, Palestina, República Saharaui Ocidental e outras nações que estavam compondo as mesas e que estavam elaborando sobre a solidariedade e a importância da criação desses vínculos políticos. Muito bom, cara. Tanto de gente, mano. Deve ser uma puta experiência. Deve ser um dos poucos lugares, né, que você consegue estar ali, tipo, em contato com tanta cultura, né, com tanta gente de culturas diferentes e tal, né, deve ser muito legal. Houveram apresentações culturais, comidas típicas e, ao final, houve o acendimento da fogueira da solidariedade.
que foi acesa pelo presidente do Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, Fernando, a quem eu entrevistei um pouco, relatando novamente sobre o processo político e a importância desse processo para a construção da solidariedade cubana e também da solidariedade internacional dos povos. Fernando González York, soy el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Estamos en la noche de la Fogata de la Amistad en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, a la misma vez aprovechando la presencia de la Brigada Suramericana para inaugurar la Brigada Suramericana en una de las noches más bonitas de las actividades que realiza el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Es una noche de confraternización. Aquí no solo está la brigada alojada en el campamento recientemente llegada, esta es una noche en la que el cuerpo diplomático acreditado aquí en La Habana hace su presencia. Hoy tenemos más de 20 misiones diplomáticas, traen sus platillos nacionales, hay unas palabras, hay cultura de los diferentes países, se enciende la fogata de la amistad, es el calor de la amistad y de la solidaridad simbólicamente representado en esa fogata, y a compartir, a confraternizar las diferentes nacionalidades, a probar las comidas nacionales de cada uno de los países. Una noche muy bonita de amistad, de solidaridad, de paz. De lá canto, negrento, canto de revolta pelos mares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Na fogueira. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 É a capoeira. Muito bom, muito bom. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Elite. Muito bom, cara, muito bom. Espero um dia poder ter a oportunidade de ir nessa brigada aí, cara. Curti muito. Esse contato aí com uma galera, né, de outros países, outras culturas, deve ser top, cara.